Bloco 1. Quando o passado desperta no presente. Silêncio. Imagine por um instante o som de uma voz infantil dizendo algo impossível de explicar. Um nome antigo, uma lembrança que não pertence a esta vida. Um pequeno olhar distante, como se visse algo que o mundo adulto não consegue ver. Chico Xavier costumava dizer que a alma nunca esquece, apenas se cala. E às vezes, ela fala de novo, através dos lábios inocentes de uma criança. Se você acredita que nada na vida é por acaso, se inscreva agora e venha comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. No final deste vídeo, você vai entender por que algumas almas voltam à Terra com lembranças que a ciência ainda não consegue explicar. Essas lembranças não são simples ecos da mente. São janelas que se abrem para o infinito. E o mais belo, e ao mesmo tempo misterioso, é que, segundo Chico Xavier, essas vozes infantis são mensagens do céu. Mas, e se o que chamamos de imaginação infantil for, na verdade, memória espiritual? E se essas crianças estiverem tentando nos lembrar de algo que todos esquecemos ao nascer? Chico dizia que o esquecimento é um véu de misericórdia, colocado por Deus, para que o espírito possa recomeçar sem o peso das culpas antigas. Mas, em alguns casos, esse véu se rasga, e a alma se recorda, não por acaso, mas por necessidade. Essas almas voltam com o passado vivo na memória. Trazem nomes, lugares, sensações, medos e amores que não pertencem a este tempo. São como sementes do ontem florescendo no agora. Mas antes de continuar, me diga, você acredita que uma criança pode se lembrar de quem foi em outra vida? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Deixe nos comentários o que você pensa, porque cada opinião, cada experiência compartilhada ajuda a expandir a luz dessa reflexão. Chico Xavier explicava que o espírito não perde nada do que vive. A memória integral da alma está registrada em planos sutis, muito além do cérebro humano. A cada reencarnação, parte desse arquivo é acessado, especialmente quando há uma lição inacabada a ser compreendida. Por isso, algumas almas voltam mais conscientes. Elas se lembram, não por curiosidade, mas por missão. São mensageiras do perdão, do recomeço e da reconciliação. Allan Kardec já havia revelado algo semelhante em O Livro dos Espíritos. O esquecimento do passado é a condição necessária para a paz, mas a lembrança pode retornar quando serve ao progresso da alma. Chico completava: Deus não permite a lembrança por castigo, mas por amor. E é aqui que o mistério se torna revelação. Essas crianças não vêm para desafiar a razão, vêm para reacender a fé, para nos mostrar que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Imagine um espírito que partiu em sofrimento, arrependido, com laços não resolvidos. Esse espírito suplica por uma nova oportunidade. Quando retorna, às vezes carrega no coração a lembrança do que precisa reparar. E quando o corpo é pequeno, o coração ainda puro, essa memória encontra espaço para florescer. Mas antes de seguir, respire. Sinta o peso suave dessa ideia. Lembrar não é um erro da natureza, é uma forma de cura. Você já sentiu uma saudade que não sabia explicar? Uma afinidade imediata com alguém que o conhecesse há séculos? Talvez, isso seja a alma reconhecendo uma história que o tempo tentou apagar. Chico dizia que essas lembranças são ecos do amor eterno e que o amor é o único sentimento capaz de atravessar a fronteira da morte. Por isso, muitas crianças que recordam outras vidas falam de reencontros, de lares antigos, de pais diferentes, mas sempre com emoção, com saudade, com amor. Essas lembranças, dizia ele, são o retrato de um Deus que não pune, educa. Um Deus que nos deixa errar, mas sempre nos convida a recomeçar.
E talvez seja por isso que essas almas voltam tão cedo, porque a humanidade precisa lembrar o que é o amor em sua forma mais pura. Mas há algo mais profundo que Chico revelou. Ele dizia que as almas que recordam estão se multiplicando neste século, que estamos vivendo um tempo em que o véu entre os mundos se torna mais fino e o invisível começa a tocar o visível. Isso não é acaso, é evolução. A Terra está mudando de frequência e espíritos mais conscientes estão chegando para preparar o novo ciclo. São crianças sensíveis, intuitivas, que olham o mundo com a serenidade de quem já viu tudo antes. E talvez você as conheça, talvez viva com uma delas, ou talvez, no fundo, tenha sido uma delas em outra vida. Comenta aqui se você já viu uma criança dizer algo que te fez pensar. Como ela sabe disso? Estes momentos simples são janelas para o invisível. Chico dizia: as crianças que lembram ontem vêm ensinar o perdão, porque onde há lembrança, há chance de reparar. Essas palavras resumem toda a sabedoria espiritual da reencarnação. Cada vida é uma aula. Cada lembrança é uma oportunidade de crescimento. Mas antes de continuar, reflita. E se o esquecimento que tanto pedimos não fosse uma bênção, mas um teste? E se lembrar fosse o maior ato de coragem de uma alma? Silêncio. Porque talvez seja isso mesmo. As lembranças não vêm para atormentar, vêm para iluminar. Cada recordação é uma faísca do que fomos, uma chance de sermos melhores agora. E quando uma criança fala do que viveu antes, é o próprio universo dizendo: a vida continua. Essas vozes puras estão reescrevendo o modo como a humanidade entende a espiritualidade. E Chico Xavier sabia que esse movimento não pararia mais. Ele dizia que estamos entrando no tempo em que a infância será o espelho do céu. E talvez seja esse tempo agora. Essas almas nos lembram que a eternidade começa no berço, que cada novo nascimento é uma história antiga pedindo um novo final. Antes de encerrar, me conte. Você acredita que já viveu antes? Ou sente que há algo dentro de você que não pertence a esta vida? Escreve nos comentários, porque o simples ato de refletir sobre isso é uma forma de despertar espiritual. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva e continue comigo nessa jornada de luz. O que vem a seguir é ainda mais profundo. Porque Chico Xavier revelou que essas crianças não apenas lembram o passado, elas anunciam o futuro espiritual da humanidade. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Bloco 2. As vozes que não pertencem a esta vida. Há mistérios que nascem do silêncio, e há vozes que vêm do passado apenas para nos lembrar quem somos. Chico Xavier dizia que a lembrança é uma forma de misericórdia divina, um lembrete de que o amor é maior do que a morte e que o tempo nunca apaga aquilo que tem valor eterno. Essas crianças, que recordam com tanta clareza, não estão presas a ilusões. Elas são mensageiras de um plano maior, onde a alma fala antes mesmo que a razão aprenda a ouvir. Antes de continuar, se esse tema tocar o seu coração, se inscreva e siga comigo, porque nas próximas palavras você vai entender o que Chico via por trás desses pequenos e o porquê dessas lembranças estarem se tornando cada vez mais frequentes. Segundo ele, a alma reencarnada carrega em si um arquivo completo de experiências, vidas, emoções, vitórias e quedas. Tudo permanece gravado na essência espiritual. Mas há momentos em que o véu que cobre essa memória se torna fino, quase transparente. E então o espírito fala. Essas vozes são ecos de amor e aprendizado. Elas surgem quando o céu precisa lembrar a terra que a vida não termina. Chico dizia: as lembranças que vêm à infância são recados da alma para o mundo. Você já se perguntou por que certas crianças demonstram sabedoria que parece não pertencer à sua idade? Ou porque algumas choram diante de uma música antiga, sem saber por quê? Talvez, no fundo, estejam apenas se reconhecendo no reflexo de outra existência. Comenta aqui. Você já presenciou algo assim? Essas histórias são mais comuns do que imaginamos, e cada relato é um fragmento da verdade espiritual que estamos redescobrindo.
Chico acreditava que o século XXI seria o tempo da revelação interior, o tempo em que o homem, cansado de olhar para fora, voltaria a olhar para dentro, e ao fazer isso, começaria a lembrar. E é isso que está acontecendo agora. Essas crianças são como pontes entre mundos. Vivem aqui, mas ainda vibram no ritmo do além. Falam com naturalidade do que viram, sentem presenças sutis, descrevem cenas que não podem ter vivido. E quando os adultos escutam com o coração, algo desperta, porque o espírito reconhece a verdade quando a escuta. Mas há um detalhe que Chico revelava e poucos compreendiam. Ele dizia que a lembrança não é um dom, é uma responsabilidade. A alma só se recorda quando já está pronta para transformar lembrança em aprendizado. Deus não permite que se lembre para sofrer, mas para servir. E talvez seja por isso que tantas dessas crianças possuem o olhar de ternura e maturidade. Elas trazem dentro de si a sabedoria dos que já choraram, caíram e recomeçaram. São espíritos que conhecem o peso da dor e por isso nasceram para espalhar a leveza do amor. Chico explicava: o passado não volta para punir, mas para curar. Cada lembrança é uma oportunidade de cura. Quando o espírito revive o que viveu, compreende o que precisa libertar. E o perdão, então, deixa de ser teoria, torna-se experiência viva. Mas antes de seguir, pense: e se toda lembrança esquecida estiver apenas esperando o momento certo para nos ajudar a evoluir? E se o passado não for um inimigo, mas um mestre paciente? Essas perguntas, dizia Chico, são o início do despertar espiritual. Porque quando o homem começa a se perguntar sobre sua própria origem, é sinal de que o espírito está acordando. A Terra, neste tempo, está cheia de sinais assim. Pessoas mais sensíveis, sonhos com rostos desconhecidos, sentimentos que parecem vir de longe. Tudo isso é o mesmo fenômeno, apenas em diferentes intensidades. A alma está recordando. Kardec, com sua clareza inigualável, escreveu: nada do que foi aprendido se perde. O espírito é a memória viva do universo. E Chico complementava: o esquecimento é uma pausa entre duas canções da mesma melodia. Pense na beleza dessa metáfora. A alma é a música, e cada vida é apenas um novo verso. As crianças que lembram estão apenas retomando o som de onde pararam. Mas há algo que poucos entendem, e que Chico revelou com emoção. Essas almas não voltam sozinhas. Elas vêm acompanhadas espiritualmente por mentores que as ajudam a lidar com a lembrança. E quando o lar é amoroso, essa memória se transforma em força e não em trauma. Por isso, ele sempre aconselhava os pais a ouvirem com respeito, mesmo que não compreendessem. Porque, como ele dizia, quando uma criança fala do que não viveu, é o céu pedindo para ser ouvido. Quantas vezes calamos o que não entendemos? Quantas vezes desacreditamos daquilo que não podemos provar? Mas o espírito não precisa de provas, ele vive de certezas que a alma sente, mesmo que a mente negue. Antes de seguir, escreve aqui nos comentários: você acredita que já amou alguém em outra vida? Ou sente que certas pessoas entraram na sua história por motivos que vão além do acaso? Esses relatos são a prova viva de que o amor é a verdadeira linha do tempo. Chico afirmava que cada geração traz novos mensageiros e que as almas infantis do novo milênio seriam as sementes da regeneração. Crianças que lembram o ontem para transformar o amanhã. E quando olhamos ao redor, a sensibilidade, a empatia, a intuição, tudo parece confirmar essa profecia. Esses pequenos não são anomalias, são prenúncios. Eles vieram para ensinar que a eternidade não é um lugar distante, mas uma lembrança adormecida dentro de cada um de nós. E é por isso que Chico dizia que a infância é o espelho do céu, é o instante mais puro da alma, o único momento em que o espírito ainda se lembra de quem é. E talvez por isso as lembranças surjam nesse período, antes que o mundo imponha o esquecimento. Mas há algo que poucos sabem. Chico acreditava que um dia toda a humanidade voltaria a nascer com essa consciência desperta, que lembraríamos com naturalidade e compreenderíamos que tudo é um só ciclo de amor e aprendizado. E se esse tempo já estiver começando agora? E se essas crianças forem o primeiro sinal da humanidade consciente que Kardec previu? Silêncio, porque talvez estejamos ouvindo pela primeira vez
o som do futuro com voz de criança. Se essa mensagem ressoou em você, se inscreva agora e continue comigo. E me conte, você acredita que estamos mesmo despertando espiritualmente, como Chico profetizou? Sua palavra pode iluminar o caminho de quem está ouvindo pela primeira vez. No próximo bloco, você vai entender o que Chico Xavier revelou sobre a origem espiritual dessas almas infantis e por que elas trazem consigo memórias tão vivas do além. A revelação está apenas começando. Bloco 3. As almas que trazem a lembrança do céu. Chico Xavier costumava dizer que toda criança é um espírito antigo vestindo um corpo novo. Mas algumas voltam com o coração ainda aberto demais, o véu ainda fino demais, e acabam trazendo consigo pedaços do infinito. Essas almas não chegam por acaso. Cada uma delas traz um propósito, e quando a lembrança surge cedo, é porque o céu tem pressa de ensinar algo ao mundo. Antes de continuar, se esse tema fala ao seu espírito, se inscreva agora e siga comigo até o fim, porque as próximas revelações de Chico Xavier vão te fazer enxergar a infância sob uma nova luz. Ele dizia que essas crianças são sementes do amanhã, espíritos que viveram muitas vezes e agora voltam com a missão de ajudar a humanidade a lembrar também. São pequenos mensageiros da nova era espiritual, um tempo em que o invisível começará a se tornar natural. E você já reparou como algumas delas parecem mais conscientes, mais serenas, mais compassivas? Como se tivessem vindo de um lugar onde o amor é a única lei? Essas crianças, dizia Chico, carregam consigo o reflexo do mundo espiritual de onde vieram. E é por isso que muitas vezes parecem não se encaixar completamente aqui. Os olhos delas, dizia ele, trazem o brilho das estrelas que ainda lembram de onde vieram. Mas o que acontece quando o céu toca a terra dessa forma? Quando a inocência começa a revelar verdades que o mundo ainda não está preparado para ouvir? Chico afirmava que o despertar espiritual dessas almas não é um fenômeno isolado, é coletivo. É parte da transição que a Terra atravessa desde o final do século passado. O planeta está mudando e, com ele, a natureza das almas que reencarnam. Essas lembranças infantis são sinais da era das reencarnações conscientes, o início de um tempo em que o espírito começará a lembrar quem é. Não para se vangloriar do passado, mas para compreender o propósito do presente. Mas antes de continuar, comenta aqui. Você já conheceu uma criança que parecia ter uma sabedoria além da idade? Ou talvez alguém que falava de Deus, do amor ou do além com naturalidade e profundidade que te surpreenderam? Essas histórias são portais, lembretes de que o divino está mais perto do que imaginamos. Chico dizia que o espírito não nasce do nada. Cada nascimento é um reencontro e cada criança um mensageiro silencioso de algo que a humanidade precisa reaprender. Essas almas lembram o céu não por acaso, mas porque vieram preparar a terra. Vieram para ensinar que o amor não é um ideal distante, é uma lei viva que conecta todas as coisas. Kardec explicava que a reencarnação é o instrumento da justiça divina e Chico completava: a lembrança é o instrumento da misericórdia divina. Uma mostra o caminho da lei, a outra o caminho do amor. Juntas, elas constroem o ciclo da evolução espiritual. Mas há algo ainda mais belo nessa revelação. Chico dizia que quando uma criança recorda ao passado, o céu está concedendo à humanidade a chance de compreender a eternidade. Cada lembrança é um fragmento da prova viva de que o espírito é imortal. Você já sentiu que há algo dentro de você que não envelhece? Uma parte silenciosa que permanece a mesma, apesar do tempo e das mudanças? Essa é a essência imortal do espírito, a mesma que essas crianças manifestam de forma espontânea. E talvez seja por isso que suas palavras tocam tão fundo, porque quando falam é a eternidade sussurrando através delas. Mas Chico alertava: essas lembranças precisam ser acolhidas com amor, não com medo, porque o medo apaga a memória espiritual. O amor, ao contrário, a fortalece. Ele contava que muitos pais procuram explicações racionais, duvidam, tentam silenciar o que não compreendem. Mas a alma infantil sente e se fecha. O que poderia ser uma flor de sabedoria murcha diante da dúvida. E é por isso que Chico dizia:
A criança que lembra precisa de ouvidos que amam, não de olhos que julgam. Essas palavras são um chamado para todos nós, para que aprendamos a ouvir o invisível com o coração, não com a razão. Mas antes de seguir, pense comigo. E se o que chamamos de imaginação fosse apenas a linguagem da alma? E se essas histórias que as crianças contam fossem lembranças reais vindas do plano espiritual? Será que ainda duvidaríamos ou começaríamos a lembrar também? A verdade é que o espírito humano está evoluindo. A cada geração, o véu entre os mundos fica mais fino, e essas almas infantis são os primeiros passos da humanidade rumo à consciência plena. Elas não lembram por acaso, lembram para nos mostrar o que esquecemos, que a vida continua, que o amor é eterno e que cada recomeço é uma nova oportunidade de amar melhor. Chico acreditava que o futuro seria espiritual ou não seria, e que o verdadeiro progresso não viria da tecnologia, mas da lembrança da alma. Quando o homem lembrar de quem é, deixará de destruir o mundo à sua volta, porque perceberá que o outro é, na verdade, uma parte dele mesmo. Antes de encerrar este bloco, comenta aqui. Você sente que já viveu antes? Ou acredita que o mundo está realmente mudando de dentro para fora? Essas reflexões criam pontes entre você, o vídeo e as almas que estão despertando juntas nesse tempo. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva agora e continue comigo nessa jornada de luz. Porque no próximo bloco você vai descobrir o que Chico Xavier revelou sobre o verdadeiro propósito espiritual dessas almas lembrantes e o papel que elas cumprem na evolução da Terra. O mistério começa a se revelar. Bloco 4. O propósito divino por trás das lembranças. Chico Xavier dizia que nada é esquecido por engano. O silêncio do espírito tem um motivo, assim como o despertar da memória também tem. Cada lembrança que ressurge, cada palavra que uma criança pronuncia sem saber o porquê, é um chamado da própria alma. Essas recordações não vêm à toa. São mensagens codificadas na essência do ser, lembretes de promessas antigas, missões interrompidas, amores que ainda buscam reencontro. E segundo Chico, quando uma alma retorna com lembranças vivas, o céu está oferecendo uma chance de reconciliação. Antes de continuarmos, se esse tema ressoa com o que o seu coração sente, se inscreva agora e siga comigo até o fim, porque o que você vai ouvir a seguir explica o verdadeiro propósito espiritual por trás dessas memórias e o que elas revelam sobre o plano de Deus para a humanidade. Chico dizia que o universo é feito de lembranças divinas. Tudo o que existe é memória viva de Deus em movimento. E o espírito humano é parte dessa memória, fragmento consciente do amor eterno. Por isso, quando uma alma lembra, é como se a centelha reconhecesse novamente o fogo de onde veio. A lembrança é o reencontro da criatura com o Criador. Mas há algo mais profundo nessa revelação. Segundo Chico, algumas almas pedem para lembrar. Antes de reencarnar, diante dos mentores espirituais, elas suplicam: deixa-me recordar o suficiente para não errar de novo. E em raros casos, esse pedido é atendido. Essas almas voltam mais lúcidas, com o propósito claro de transformar a dor em exemplo e o passado em aprendizado. Não vem para sofrer, vem para servir. Chico dizia: Deus permite a lembrança aos espíritos que já aprenderam a transformar a culpa em compaixão. E essa é uma das frases mais belas e mais profundas que ele deixou, porque revela que lembrar é uma prova de maturidade espiritual. A alma só suporta recordar quando o amor é maior que o arrependimento. Mas antes de continuar, pense comigo, e se as lembranças que assustam forem, na verdade, lembretes de que já fomos fortes antes? E se o que chamamos de trauma for apenas uma página antiga que ainda precisa ser lida com novos olhos? Essas perguntas tocam o centro da doutrina de Chico Xavier. Para ele, o passado não é prisão, é escola. E cada lembrança é uma lição que retorna para ser compreendida, não temida.
Por isso, ele sempre dizia que as crianças que recordam vêm como professores do perdão, porque o perdão é o único poder capaz de libertar o espírito da roda do sofrimento. Essas almas infantis, ao recordar vidas anteriores, despertam em todos nós o desejo de entender, de reconciliar, de amar mais profundamente. Elas são espelhos, e através delas o céu nos convida a lembrar também. Quantas vezes você sentiu um medo que não sabia explicar? Ou uma afinidade imediata com alguém que acabou de conhecer? Essas sensações são a linguagem da alma, sinais de que dentro de nós existe algo que ultrapassa a fronteira do tempo. Chico acreditava que a humanidade está vivendo o período da lembrança coletiva, que a Terra inteira, aos poucos, está se recordando de quem é. Um planeta escola despertando para o amor. E essas crianças são os primeiros alunos dessa nova sala de aula espiritual. Mas há algo que poucos perceberam nas mensagens de Chico. Ele dizia que essas almas vêm preparadas para suportar o peso de recordar. Elas nascem em famílias específicas, em lares escolhidos com precisão espiritual, cercadas de espíritos que, muitas vezes, fizeram parte de suas histórias antigas. Nada é coincidência. Cada reencontro é uma costura divina feita para que o amor volte a fluir onde antes havia dor. E talvez seja por isso que, quando uma criança fala de um pai antigo ou de uma casa antes, o coração de quem ouve se comove, porque de algum modo o espírito reconhece a verdade. Essas pequenas vozes tocam dimensões que a razão não alcança. Mas antes de seguir, comenta aqui. Você acredita que os reencontros da vida são planejados antes de nascermos? Ou acha que o destino é apenas uma sequência de acasos? Essas perguntas não são apenas curiosidades, são portais. Quando refletimos sobre elas, nossa alma começa a lembrar também. Chico dizia: o homem lembrará de Deus, quando aprender a reconhecer o amor nas pequenas coisas. E talvez seja exatamente isso que essas crianças estão nos ensinando, a olhar a vida com os olhos da eternidade. Essas lembranças não vieram para provar o invisível à ciência. Vieram para curar o invisível dentro de nós. São lembranças de fé, de humildade, de luz. Elas nos lembram que o espírito não erra, apenas aprende. E cada vez que uma alma desperta com recordações do passado, a humanidade dá um passo à frente, porque o esquecimento é pessoal, mas a lembrança é coletiva. Uma alma que se recorda eleva todas as outras. Por isso que Chico dizia que cada lembrança é uma prece viva. Porque quando a alma se recorda, o céu se emociona. É o filho voltando para casa. Essas crianças não estão apenas revivendo suas histórias, estão tecendo a memória espiritual do planeta. São faróis acesos no mundo que esqueceu o caminho. E o mais belo de tudo é que cada uma delas carrega uma mensagem diferente, mas o mesmo propósito: reacender o amor. Antes de encerrar, pare por um instante e respire. Você consegue sentir essa verdade vibrando no ar? A sensação de que há algo em você que também está despertando? Algo que reconhece tudo isso como se já soubesse? Talvez porque saiba. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva e continue comigo nessa jornada de luz. Deixe nos comentários o que você sentiu. Cada palavra sua é parte dessa lembrança coletiva que o mundo está redescobrindo. Mas ainda há algo que Chico Xavier revelou sobre o futuro dessas almas. Algo que fala sobre o que virá quando a Terra, enfim, lembrar de si mesma. E é sobre essa profecia silenciosa e o que ela representa para o destino espiritual da humanidade que falaremos no próximo bloco. Bloco 5. Quando a Terra começar a lembrar. Chico Xavier dizia que um dia não seriam apenas as crianças a se lembrar, mas o próprio planeta. Sim, o mundo
com toda a sua história espiritual, despertaria também. A Terra, segundo ele, tem memória, e quando o homem começa a se lembrar, o planeta responde. Essa é uma das revelações mais profundas e menos compreendidas de Chico. Ele acreditava que, no tempo certo, a humanidade viveria um período de despertar coletivo. Um momento em que milhões de almas, encarnadas e desencarnadas, passariam a vibrar em sintonia com o amor que constrói, e não mais com o medo que destrói. Antes de continuar, se essa mensagem fala ao que o seu espírito sente, se inscreva agora e siga comigo até o fim. Porque o que vem a seguir explica o verdadeiro papel dessas crianças no futuro da Terra, e o que acontecerá quando o esquecimento deixar de ser regra e a lembrança se tornar dom natural. Chico afirmava que, quando esse tempo chegasse, as almas começariam a nascer conscientes de suas missões. Não lembrariam nomes ou rostos, mas sentiriam claramente o propósito que as trouxe de volta. O mundo deixaria de ser uma escola de dor e passaria a ser uma escola de amor. Ele chamava esse período de a Era da Consciência Desperta. Uma era em que a mediunidade seria natural, a fé seria raciocinada e o amor vivido como lei universal. E talvez esse tempo já tenha começado, porque as almas infantis que hoje reencarnam trazem dentro de si um reflexo desse futuro. Elas não estão aqui para repetir o passado, estão aqui para construir o novo. Mas, antes de seguir, comenta aqui. Você acredita que o mundo está passando por um despertar espiritual? Ou acha que ainda estamos presos à escuridão do esquecimento? Sua resposta é parte dessa reflexão coletiva. Chico dizia que a lembrança é o primeiro passo da cura espiritual do planeta. Porque quando lembramos quem somos, deixamos de lutar uns contra os outros. Percebemos que somos os mesmos espíritos, apenas em capítulos diferentes da mesma história. É por isso que ele afirmava: o dia em que o homem compreender que o outro é ele mesmo em outra fase, o mundo conhecerá a paz. Essas palavras são o núcleo do que ele chamava de reencarnação consciente. A alma desperta percebe que tudo está conectado. O ontem, o hoje, o amanhã. A dor e a alegria. A perda e o reencontro. O amor e a saudade. Nada é em vão. E é essa compreensão que essas crianças trazem em forma de lembrança. Elas vêm para quebrar o ciclo da ignorância espiritual. Vêm para mostrar que não existe castigo, existe aprendizado. Que não existe acaso, existe propósito. Chico acreditava que nas próximas gerações, cada vez mais espíritos nasceriam com lembranças sutis, fragmentos de vidas anteriores, sonhos lúcidos, intuições profundas. E que isso seria a preparação da humanidade para um salto vibracional sem precedentes. Mas ele alertava: o esquecimento foi dado por misericórdia. A lembrança voltará por merecimento. Não será um presente, mas uma conquista. Apenas as almas que já aprenderam a perdoar conseguirão lembrar sem sofrer. E talvez por isso o mundo esteja passando por tantas provas agora. Guerras, desigualdade, crises morais, medo. Tudo isso, dizia ele, é o processo de purificação do planeta. A noite escura antes da alvorada da regeneração. Mas há esperança, porque entre as sombras, as novas gerações já brilham como pequenas tochas de luz. Elas falam de amor sem medo, defendem o que é justo, sentem o que é invisível. E quando falam do ontem, fazem isso com serenidade, não com dor. Chico dizia que o Espírito Santo age silenciosamente através dessas almas, e que elas são um lembrete de que Deus nunca abandonou o mundo. São as mãos invisíveis que estão redesenhando o futuro, um futuro onde a lembrança trará sabedoria e não sofrimento. Mas antes de continuar, reflita. Você já sentiu vontade de mudar algo que parece maior do que você?
de transformar o mundo, mesmo sem saber como. Talvez esse sentimento seja a lembrança do que você prometeu antes de nascer. Essas intuições, dizia Chico, são a linguagem do espírito consciente. Quando a alma começa a se lembrar, o coração se torna bússola. E seguir essa bússola é o que ele chamava de viver espiritualmente desperto. Essas crianças apenas começaram o que todos nós um dia faremos: lembrar com amor. Chico dizia: quando a lembrança se tornar coletiva, a humanidade voltará a falar a língua do céu. E essa linguagem não é feita de palavras, é feita de vibração, de sentimento, de compaixão. O futuro espiritual da Terra não virá de fora, mas de dentro, da alma de cada ser humano que lembrar de quem é. Essas revelações de Chico não são apenas previsões, são convites, chamados sutis do plano superior para que cada um de nós desperte também. Porque quando a Terra começar a lembrar, não haverá mais nós e eles, vida e morte, início e fim. Haverá apenas continuidade, o eterno presente de Deus em ação. Se essa mensagem te tocou, se inscreve agora e continua comigo nessa jornada. Comenta o que você sentiu ao ouvir isso. Suas palavras ajudam essa luz a se espalhar. Mas no próximo e último bloco, Chico Xavier revela o que acontecerá quando a humanidade finalmente compreender o sentido da reencarnação. Um final poético e um recomeço espiritual. Bloco 6. O dia em que todos lembrarão. Chico Xavier dizia que chegaria um dia em que o ser humano olharia para o céu e sentiria que o infinito mora dentro dele. Que não haveria mais medo da morte, nem dúvidas sobre o amor, nem separações definitivas. Porque a lembrança voltaria a ser natural. Não um milagre, mas um estado da alma. E talvez esse dia esteja mais perto do que imaginamos. Antes de continuar, se inscreva agora e siga comigo até o fim, porque o que você vai ouvir nas próximas palavras é o coração da mensagem de Chico Xavier, a revelação sobre o destino espiritual da humanidade. Ele dizia que o esquecimento é temporário, mas o amor é eterno, e que o propósito da reencarnação é simples e divino: lembrar o amor até que o amor seja tudo o que reste. Essas crianças que hoje lembram o ontem são apenas o prelúdio do que virá. São mensageiras de um futuro onde o homem não mais viverá dividido entre matéria e espírito, porque compreenderá que ambos são faces da mesma luz. Quando o espírito humano despertar por completo, a Terra se tornará o que Chico chamava de escola do amor consciente. Não haverá mais fronteiras entre vidas, apenas continuação. Os que hoje nascem lembrarão com serenidade. Os que partem compreenderão que nunca deixaram de existir. Kardec dizia: quando a alma souber que não morre, o medo deixará de governar o mundo. Chico completava: e quando o amor substituir o medo, o céu estará instaurado na terra. Você consegue sentir o que isso significa? Um mundo sem medo. Um mundo em que cada gesto é lembrança da eternidade, em que o perdão é instinto e o ódio uma lembrança esquecida. Essas crianças que hoje despertam o ontem são a aurora desse novo mundo. São o lembrete de que Deus nunca nos desligou do infinito. Fomos nós que esquecemos como voltar. Mas o véu do esquecimento está se dissolvendo, pouco a pouco. Em cada coração que perdoa, em cada alma que desperta, em cada lágrima transformada em oração. Chico dizia que lembrar é voltar a amar. E talvez essa seja a síntese de toda a sua obra, de toda a sua vida e de todo o evangelho que ele viveu em silêncio. O espírito humano está recordando o que é luz, o que é bondade, o que é compaixão. E essas crianças, com suas palavras inocentes, são as primeiras vozes dessa lembrança coletiva que atravessa os séculos. Mas há uma revelação final, simples, profunda e divina.
Chico dizia que o verdadeiro despertar não virá com fenômenos ou sinais no céu. Virá com o amor renascendo dentro das pessoas comuns. Pais que escutam seus filhos com ternura, filhos que perdoam seus pais, amigos que reencontram almas antigas e se reconhecem. Simples gestos, pequenas lembranças do divino. E ele dizia mais: quando o amor for lembrança e não apenas promessa, a humanidade terá encontrado Deus. Silêncio. Porque talvez esse momento já esteja acontecendo, neste exato instante, dentro de você. Cada vez que você sente uma paz que não sabe explicar, cada vez que perdoa alguém e sente o coração leve, cada vez que olha para o céu e sente saudade de um lugar que não lembra, é a alma lembrando quem ela é. Essas crianças apenas mostram o que todos nós também somos. Viajantes do tempo divino, retornando de vida em vida até que o amor seja a única coisa que reste para lembrar. E nesse dia, o dia em que todos se recordarem, a morte perderá o sentido, a vida deixará de ser medo, e a terra, enfim, cumprirá o que estava escrito desde o princípio: ser o lar das almas reconciliadas. Antes de encerrar, comenta aqui. Você sente que, de alguma forma, o seu espírito também está lembrando? Que há algo dentro de você acordando para uma verdade antiga? Escreve o que o seu coração quiser, porque talvez sem perceber você já esteja participando dessa nova era espiritual que Chico profetizou. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva agora e continue comigo nessa jornada. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar quem é, porque cada alma que desperta acende outra, e assim, pouco a pouco, o mundo se ilumina. Nada termina. Tudo continua em outra forma. E o amor? O amor é a única lembrança que jamais se apaga. O próximo vídeo te espera, e nele você vai descobrir o que Allan Kardec previu sobre o futuro espiritual da Terra, a continuação da revelação que começou aqui.